sobre Vale Tudo e que pra mim tem criado algumas outras histórias interessantes e tem vivido alguns momentos interessantes. Inclusive, eu ontem assistindo o capítulo, porque eu repito aqui, por mais que a gente critique, por mais que a gente traga algumas coisas a respeito de Vale Tudo, particularmente é uma novela que eu tenho acompanhado diariamente. Fazia muito tempo que eu não sentava para assistir a novela todo dia e ser esse um programa alegre, né? E é isso que eu faço com Vale Tudo. Sinto raiva em alguns momentos, em outros momentos gosto muito, eu gosto da dinâmica porque a história é boa. Mesmo que a Manuela Dias mexa ali em pontos que eu acho que às vezes estragam a experiência do telespectador, eu acho que a novela é boa. Esse é um ponto. A Globo, é claro, tá tentando e buscando muito se encontrar com a audiência, enfim, de uma forma geral, de São Paulo, principalmente, que precisa crescer ali na audiência, ainda vai muito mal em São Paulo, colocando os personagens nas ruas de São Paulo, colocando nos jornais, repercutindo de novo e tudo mais. Então, é uma estratégia da Globo de tentar buscar ali. Acho estranho quando a Globo fala, estava comentando grande sucesso de Vale Tudo. É um sucesso de repercussão, se comparado a Mania de Você, a Terra e Paixão, a outras. Porque as pessoas comentam muito sobre Vale Tudo, muitas vezes negativamente. Muitas vezes negativamente, outras vezes positivamente, mas eu acho que o fato é uma novela que repercute, que incomoda em alguns aspectos, bons ou ruins, e que em outros pontos consegue se encaminhar ali por conta de uma história muito boa, que é a história central. Esse é o ponto. Vale Tudo é que nem colocar queijo em qualquer coisa salgada. É difícil errar, né? É difícil errar. O queijo ele vai ficar melhor, né? Então, tentar, mesmo que se tente estragar alguns núcleos de Vale Tudo, eu acho que é muito difícil estragar a história. A história é boa demais. As reviravoltas que tem pra vir ainda são sensacionais. E ontem eu acho que a gente teve bons momentos ali de Bela Campos com o Humberto Carrão, a Maria de Fátima e o Afonso Reutemann. A provocação dela com a Solange também acho que foi bem interessante de acompanhar, assim, a maneira com que essa dissimulação, essa capacidade de ser insuportável vai crescendo. Eu acho que isso é interessante. Agora, eu concordo um pouco com a opinião da Ana Luísa Santiago quando ela diz que a Maria de Fátima da Bela Campos ela se tornou um pouco mais piriguete do que a Maria de Fátima da Glória Pires. Isso porque eu acho que é intencional. E aí não é Bela Campos, aí é Manuela Dias, aí é Paulo Silvestrini, aí é autor e direção. Porque me parece que tem muito disso. E eu acho que isso vai ser um pouco justificado agora pela frente, porque há uma narrativa nova dentro do romance da Maria de Fátima com o Afonso Reutemann, que é o fato de que ela vai querer postar tudo. E ele e os Reutemann, em geral, são muito discretos, não gostam dessa exposição. E ela vai tomar um esporro tanto do Afonso quanto da Odete Reutemann, que esse exibicionismo dela pode estar colocando tudo a perder e levar tudo por água abaixo nesse casamento com o Afonso. Então, também vi muitas críticas dentro dessa troca de ontem para hoje dos acontecimentos, dizendo, nossa, que ranço do Afonso e da Fátima. Ótimo! Esse é o sentimento. Esse casal ele tem que não dar certo, ele tem que não ser interessante para o público, para que aí a narrativa consiga ir para o caminho que ela precisa ir, né? Então, se gerou uma revolta, né, ter o Afonso e a Fátima, ótimo, esse é o propósito. O propósito é que se tenha ranço desse casal, porque é o ranço desse casal que vai também depois fazer com que criem-se outras histórias em outros núcleos também. Eu acho que na questão Heleninha e Ivan, ali a gente tem uma relação um pouco mais... De novo, eu vi o vídeo do Coisas de TV falando sobre isso e eu entendi muito melhor porque que não tá pegando tanto nesse momento, né, nesse remake de Vale Tudo, Heleninha e Ivan. É porque não tem muita similaridade entre eles, na minha visão, né? A única conexão que existe ali é uma conexão de trabalho, uma conexão de estarem próximos e trabalhando juntos, minha visão. Já na versão de 88 era uma coisa um pouco mais aprofundada por outros motivos. A Heleninha da Renata Sorrah, ela era muito mais insegura com relação às coisas. Eu acho que essa insegurança transparece pouco pela personagem da Paola Oliveira. E, de novo, aí eu acho que é um conjunto também. É um
pouco a Paola, é um pouco o texto, é um pouco a direção. Cada um contribui ali para que tenhamos uma Heleninha que, de novo, faça com que a Odete Roitman pareça estar certa em algumas coisas que ela fala, né? É a mesma coisa com o Afonso, né? Me chamou muita atenção na semana passada a cena em que o Afonso, e já falei acho que isso aqui, a cena em que o Afonso confronta a Odete Roitman e fala grandes impropérios para ela e ela desmaia, até pela caracterização da Odete naquele momento. Porque a caracterização da Odete naquele momento era uma caracterização de que ela tinha ido fazer um exercício. Ela parecia um pouco mais frágil do que ela parece no dia a dia. Aquela força, aquela potência que ela tem no dia a dia, né? Então ela já parecia mais frágil. No hospital, quando o Afonso vai visitar a Odete, ela conta uma história de vida que justifica muito por que ela não quer ser mãe e quer ser empresária. E aí, de novo, isso é ótimo para que se goste da Odete Roitman, não para que se crie asco. Não para que se crie essa sensação de que ela é insuportável, né? Então eu acho que esse é um ponto importante que precisa ser observado. Por enquanto, eu acho que esse ponto da Odete Roitman ser a grande vilã e ser detestada por todos tá longe de ser alcançado. Tem muita coisa que tem que vir pela frente. Tá longe de ser alcançado. Então é preciso que isso seja entendido de alguma forma. Tem algumas cenas ali, se continuar humanizando a Odete Roitman e tendo o Afonso e a Heleninha como personagens que parecem só riquinhos, mimados, né? Aí eu acho que vai ser difícil reverter a expectativa que se tem com uma Odete Roitman. Mas, nesse ponto de Afonso e Maria de Fátima, com Fátima e Odete tramando contra o Afonso, traz algumas camadas ali que são bem interessantes. Eu acho que o momento em que a gente, de novo, o mini surto que a Fátima teve com a Raquel ontem, porque a Raquel contou que era a mãe dela, também me parece que já é mais interessante. Então a história vai pegando tração. E eu acho que nesse sentido a gente tem, pra mim, que particularmente estou gostando da novela, tem coisas interessantes vindo por aí. Essas reviravoltas eu acho que trazem uma emoção que não acho que necessariamente vão reverter na audiência, mas acho muito importante, muito importante a Globo não cortar demais ou não mexer demais em coisas que estão funcionando com o público que assiste a novela. Acho que isso é ponto fundamental. É ponto fundamental. Não dá pra fazer o que foi feito lá em Mania de Você, que foi mutilar a novela, e aí mesmo as pessoas que gostavam da novela não estavam assistindo. Então esse é um ponto que eu acho muito importante. E de novo, eu acho que tem coisas boas vindo por aí. Eu particularmente gosto muito da novela, como eu falei pra vocês. Não tenho vergonha de dizer isso. Acho que tem muitos erros ali de texto, de direção eventualmente, né? O que eu coloquei aqui também, que a Débora Bloch, ela tá muito bem na Odete que foi escrita. Ela tá defendendo muito bem essa Odete que foi escrita para ela, que não é a Odete Roitman escrita para a Beatriz Segral. É outra Odete. É outra Odete, né? Muito mais humanizada, muito mais conectada com seus sentimentos. Comparada a Odete da Beatriz Segral, que chorou só, sei lá, talvez nos últimos capítulos ali, com a revelação para Heleninha, eu não vejo essa Odete nem próxima da outra Odete. A outra Odete, como é que diz? Jantaria essa Odete. Odete da Beatriz Segral jantaria essa Odete. Se as duas personagens conversassem, ia ter ali um embate, enfim. Mas dentro do que está escrito, eu vejo que a Débora Bloch tem uma Odete Roitman muito interessante de acompanhar, só que não sei se alcança aquilo que a autora está querendo passar, porque o público está gostando da Odete Roitman. Essa é uma questão. Essa é a questão que é importante de ser avaliada a essa altura. Mas, de novo, tá quase pronta a novela. Tá quase na parte de texto. Na gravação tá bem adiantada também. Tem uma frente muito ampla de capítulos para Vale Tudo. Então, são pontos. A Débora Bloch falou a respeito de não acompanhar as críticas, porque a gente que não produziu, alguma coisa do gênero. A gente que não tá olhando para isso com um olhar apurado. Mas aí eu acho que é importante olhar para o que o público tá dizendo. Né, porque o público está dizendo. A Thaís Araújo fez um pouco disso, abrindo um vídeo no Instagram dela pedindo para que as pessoas falassem aquilo que acham, com respeito, é claro, com educação, mas que falassem aquilo que acham. E eu acho que esse é um dos caminhos, assim, é entender o que o público tem percebido, principalmente o público que acompanha ainda a novela. Conquistar públicos novos é muito difícil nesse sentido, nesse aspecto. E, de novo, eu acho que a novela
é boa, a novela tem um bom andamento, é uma novela legal de assistir, talvez poderia ser mais cedo, talvez poderia ser mais cedo. Se a Globo vai avaliar esse tipo de possibilidade para ver se a novela das 8 tem que voltar a ser às 8h30, quem sabe, talvez seja um caminho, né? Mas, particularmente, eu gosto da história, eu acho que tem coisa boa vindo por aí no formato. Vamos ver se a audiência reage em algum aspecto nesse sentido. Muito bem,